Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com o quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje a gente tá aqui com uma pessoa internacional, mas bem brasileira, a grande Fernanda Maciel. Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Ah, tudo bem aqui, mas tá quase quente aqui em Belo Horizonte. Você tá lá na Chamonix, né? Eu tô em Chamonix, mas segunda-feira estou em Belo Horizonte. Não sabia que você morava aí. Você é de onde? Eu sou dos Estados Unidos, mas eu moro Ah, na sua cidade. Então, que e na bom. verdade, quero começar aí, é isso. Fernanda, porque a coisa que é tipo, nosso esporte está crescendo muito e, na minha opinião, quem não sabe, Fernanda Maciel, estava perdido no nosso esporte e o esporte outdoor no Brasil. Mas a coisa é verdade, nosso esporte está crescendo muito, ainda mais aqui no Brasil, e tem muitas pessoas entrando agora. Então, quem não sabe, a Fernanda Maciel é uma das maiores ultramaratonistas no mundo. E, tipo, você vem do Belo Horizonte, você foi um grande atleta de capoeira, ginástica olímpica antes, e foi advogado aqui em Belo Horizonte, e você largou tudo, você foi para a Espanha, você estudou nutrição, e depois de tudo disso, você virou a rainha de ultra. E você apareceu nas pódios, lá na UTMB, os pódios de Skyrunning, os pódios de UTWT, e você tem seus projetos também com White Flow, e a gente vai entrar tudo isso, mas para quem que não sabe, Fernanda é uma atleta de alta performance. Mas, Fernanda, eu quero deixar com você, para quem está descobrindo quem é Fernanda agora, o que se quer para essa pessoa saber sobre você? Então, eu sou de Belo Horizonte, então vocês sabem, né, que BH é só montanha, né? Então, eu comecei correndo indo para o Pitágoras, que era o meu colégio. Então, eu odiava pegar ônibus, então eu queria só correndo, fazer tudo correndo. Era descer correndo para ir para a escola, voltar correndo e sempre descalço. Eu odiava usar tênis. E tanto que meu primeiro tênis eu tive que juntar muito dinheiro para comprar o meu primeiro tênis de trilha. Eu tinha 15, 16 anos. Eu lembro, era 50 cruzados. E aí eu juntei o dinheiro, ofereci para a Dulce, que era minha colega de sexta série no Pitágoras, e falei: Dulce, pelo amor de Deus, me vende o seu tênis. Era um Adidas, mas assim, cinza, muito pesado, mas tinha gripe. Meu sonho era ter um tênis com gripe, entendeu? E o meu primeiro tênis de corrida de rua, porque eu comecei em corrida de rua. Eu tive que correr 10 quilômetros na Academia Fórmula em BH para poder. Era quem corresse 10 quilômetros mais rápido ganhava um tênis da Olympus. Olímpicos, não sei como é que chama. E eu ganhei o tênis. Então, assim, tudo para mim era muito suado, entendeu? Minha meia maratona primeira foi na do Rio. E então, assim, sempre eu comecei correndo como transporte e depois comecei a fazer 10 quilômetros, 5 quilômetros, minha maratona, tudo aí em BH, no Rio de Janeiro, até que eu me tornei profissional em Adventure Race, então era corrida de aventura, aos 22 anos, e por isso que eu tive a chance de ir para Nova Zelândia em 2006. Lá eu fiz minha primeira meia maratona e maratona em montanha. E minha primeira ultra foi no seu país, foi nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2008. Então, para quem não me conhece, eu comecei em 2000, imagina, comecei correndo ultra em 2008. Naquela época não existia a Jungle Marathon no Brasil, mas era muito assim precário, era quase ninguém sabia, era muito caro, né, para você ir para a Amazônia. E então a minha primeira ultra foi 80 quilômetros, né, 50 miles, nos Estados Unidos, na Califórnia.
E eu terminei em primeiro lugar na categoria e eu realizei meu sonho, que foi receber a premiação pelo Jim Karnazes. Naquela época, o Jim Karnazes era o super ultramaratonista da época, é um americano. E assim, para mim, mais do que ter ganhado, era receber um abraço e a premiação dele. Eu terminei em quarto lugar geral. E eu lembro que era assim: a primeira ganhava $10.000, segundo lugar, $7.000, terceiro lugar, $5.000. E eu fiquei em quarto, zero dólares. Mas para mim, Mas eu o braço de Dean, é um braço de Dean, então, mas assim, essa foi priceless, minha priceless. primeira ultra e foi, né, nos Estados Unidos, super competitiva. Quem conhece a Endurance Challenge Championship na Califórnia é uma prova super rápida que tem os melhores corredores americanos sempre estão lá porque oferece muito dinheiro. E essa foi a minha primeira ultra. Então, depois, a partir dessa, eu fui, por coincidência, eu tinha, o meu ex-marido é espanhol, e daí eu fui acumulando, fui me inscrevendo, né, algumas provas na Europa, mas eu vejo que eu sempre tive esse talento pela corrida. Corrida é muito fácil para mim, o movimento da corrida e correr em montanha, eu sinto que eu tenho esse talento de quanto mais técnico mais fácil para mim, para eu me dar bem, assim, né? Tanto que minha primeira meia maratona foi na Nova Zelândia, então a meia maratona, assim, quando eu era jovem, eu fazia no asfalto 1h28, era o meu tempo. A minha primeira meia maratona na montanha foi 1h28, que é um super tempo. Aí eu pensei, caramba, eu sou muito boa em montanha, porque eu fiz o mesmo tempo que na rua, entendeu? Então, desde lá eu comecei. Então, para quem não me conhece, eu sou vice-campeão mundial pelo circuito Ultra Trail World Tour. Foi um circuito que foi criado em 2013, 2014. Antes disso, era super legal, porque na época que comecei, era assim, as provas eram mais épicas, entendeu? Então, eu fui campeã da TDS, o Trail do Mont Blanc, é uma prova de 120 quilômetros na época, tinha 120 quilômetros, e para quem não conhece, o Trail do Mont Blanc é como, né, o Tour de France no ciclismo, é muito importante para a gente, é um sonho para corredor de montanha. Então, eu ganhei a prova. Eu já fui campeã da Ultra Trail Monte Fuji, já fui campeã da Transgran Canária, 123 quilômetros, de Lavaredo Ultra Trail, que é nas Dolomitas, é uma prova de 120 quilômetros. Já ganhei a maratona em Andorra, que é a Andorra Ultra Trail. Que mais? 2 vezes terceiro lugar a Maratona de Sables. A Maratona de Sables é por etapas, são 7 dias no deserto, é uma prova de 250 quilômetros. Já fui campeã da Everest Trail Race, também é uma corrida de etapas no Everest, né, ao redor do Everest, é uma prova de 100 milhas, são 170 quilômetros, com 20 mil metros de subida, então também de etapas. Então, tanto no deserto como em montanha, eu já competi muitas provas de ultramaratona e fora os projetos que eu já fiz, né? Então, assim, o meu maior título já disputei 2 mundiais de skyrunning, eu fiz 7º lugar e 5º lugar. Na Ultra Trail World Series, que era esse circuito mundial também que eu competia, eu fiz 3º lugar, 2º lugar, 3º lugar, 5º lugar, 7º lugar. Na Ultra Trail do Mont Blanc, na longa, né, que é a mais clássica, eu tenho um 3º lugar, um 4º lugar, um 7º lugar, um 11º, o primeiro lugar na TDS. Então são alguns títulos assim mais importantes, né? E Só algumas títulos, só um pouquinho aí, um pouquinho de coisas. Mas tem que me perdoar, mas eu quero voltar para 17 anos atrás. Antes de começar a correr trilha, você já estava um campeão de capoeira, um campeão de jiu-jitsu e ginástica olímpica. Então, isso foi antes de virar uma outra maratonista, que eu entendo, eu isso. vi você falar uma vez, você já estava planejando escrever um livro nessa época, e eu quero entender como foi essa Fernanda que foi 26 anos, onde você estava, e além de tudo disso, você foi advogado também.
Então, fazendo tantas coisas, qual tipo de jovem você estava? Você foi uma pessoa de metas já? Você já tinha um sistema, tipo, eu quero conquistar isso esse ano, e isso próximo ano? Não, sempre foi muito natural, mas eu sempre fui muito disciplinada. Então, eu comecei com a ginástica aos 8 anos, então eu já era atleta aos 8 anos de idade. Eu treinava 4 horas por dia aos 8 anos de idade. Com 10 anos, eu fui treinar nos Estados Unidos. Então, assim, a minha carga de treinamento, tanto mental, com 8 anos de idade, eu já tinha nutricionista, eu já tinha psicólogo, eu treinava 4 horas por dia. Então, assim, imagina, você tendo já, vivendo o esporte, né, nessa elite, assim, né, nessa carga de treinamento, nunca mais eu consegui largar o esporte. E era muito, eu acho que isso transferiu para tudo na minha vida, entendeu? Tanto nos estudos, eu era sempre tinha tudo sempre era super boa estudante, tanto que, né, eu ser advogada depois foi só uma consequência né, dos estudos que eu amava estudar, ler, mas sempre o esporte era parte disso. Tanto que hoje eu também tenho outro emprego, mas eu sou super disciplinada nos meus treinos, nas minhas provas. Então, tanto que, né, eu só mostro assim, a parte do esporte, né, na minha figura, mas eu também continuo, né, trabalhando. Eu acho que é super saudável você ter na sua vida assim, campos, né? Tanto assim na sua vida social, na sua vida, né, emocional da sua família, você conseguir dar atenção ali, você conseguir dar atenção ao seu trabalho, aos seus estudos, e você também dá atenção ao seu esporte. Claro que isso também você abre muito mão, né, da vida social, tem que dormir cedo, eu não bebo álcool, né, e, ou seja, você tem que abrir mão de muitas outras coisas, mas que acaba que isso é mais natural. Mas isso sempre foi natural para mim. Correr sempre foi natural, tanto que competir, fazer os projetos que eu quero, eu sempre, nenhum patrocinador, ninguém nunca falou assim, olha, faz esse projeto, faz essa competição, sempre foi tudo eu, ninguém nunca me falou nada, sempre eu quis, porque eu acho que aquilo também eu só quero fazer o mais sinistro, né? Então é fácil que eles não falem nada, porque todas as competições que eu quis fazer eram as mais fodásticas e os projetos também que para mim são assim, os projetos que eu faço são super, mega, quase impossíveis e que eu coloco muito foco para eu tentar fazer, entendeu? Então, eu vejo que é muito a minha constância, a minha disciplina que faz eu, né, ter isso. Mas eu nunca sonhei, eu vou. Eu tinha um sonho, sim, que era de conhecer o mundo, sabe? De viajar o mundo. Aquela típica pergunta que se faz: você quer ter uma casa na praia ou quer viajar o mundo? Para mim era: eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer o mundo. Então, eu continuo fazendo isso, não mudei nada de quando eu tinha 8 anos de idade, continuo viajando, continuo amando competir, continuo amando conhecer outras culturas, outros povos, de todas as classes, sabe? Assim, e outras montanhas diferentes. O que mais me motiva também é ir para esses parques e não ter conexão com o telefone. Quando não tem serviço do telefone, eu, yes, adoro isso, porque o lugar é bem selvagem. Então eu gosto, Perfeito. sabe, de Vida estar sem sinal é uma vida boa. vida sem Fernanda, é sinal. uma coisa. Vida sem sinal é muito gostoso. Mas você escolheu sair do Brasil, tipo, foi 2008, 2009, você mudou para a Europa. E como você estava falando, você quis ver o mundo, mas não foi uma coisa. Acho que olhando para trás, pode, lógico, ela ia virar uma outra maratonista de outra performance, ganhar apoio do Red Bull e North Face, olhando para trás. Mas na hora não foi assim. Você falou um pouquinho sobre o Brasil, a cena de outdoor no Brasil quando você saiu. Tipo, foi muito pouco. Mas na mesma hora não foi o que é na Europa agora. Ainda estava começando na Europa. Pode falar sobre essa decisão de mudar para a Espanha e como foi esses primeiros anos de adaptar a um país novo e é, esse processo? Para mim foi. Tem pessoas que acham que foi mais fácil, né? Você ir para fora e você conseguir um patrocínio. Para mim foi o contrário. Eu tive que deixar todos os meus patrocínios no Brasil. Então eu tinha 5 anos de patrocínio da Salomon, eu tinha patrocínio da Vivo, da Natura. Então eu tive que deixar da Kona Bike. Eu tive que deixar todos os meus patrocinadores para trás para poder viver com meu marido,
trabalhar na ONG que eu queria trabalhar, que eu já trabalhava em São Paulo, só que eu trabalhava em Madrid, em São Paulo. Então, eu fui mais pelo porque é o convite, né, do meu trabalho nessa ONG e pelo meu marido. Ele não podia trabalhar no Brasil, e como eu já tinha o trabalho na Espanha, era mais fácil eu mudar para a Espanha. E tanto que eu acho que a corrida, tanto que quando eu fiz esse primeiro lugar aí na categoria nos Estados Unidos, eu morava em São Paulo, entendeu? Então não é porque eu moro na Espanha, tanto que eu ganhei a TDS depois de estar, justo quando eu morei para a Espanha, eu torci meu pé, foi assim, 30 dias depois. Eu tive que ficar 5 meses de Ai, muleta. E depois de 2 meses sem muleta, eu ganhei a TDS. Então não é porque eu morei na Espanha e tive essa bagagem. A minha bagagem é Montanha de Minas, entendeu? Eu só consegui ter sucesso na Endurance Challenge Championship nos Estados Unidos e ganhar aqui na TDS por conta da minha bagagem de treinos em Belo Horizonte e em Minas, que sempre foi isso que eu fiz toda a vida, foi correr nessas montanhas para cima e para baixo. E tanto que hoje eu consigo, né, conseguir estar no mesmo nível de todas as francesas, espanholas e todas essas, né, que são minhas amigas. Você sabe que no trail agora você vê mais alguns nomes assim de jovens, mas nós éramos muito poucas meninas, entendeu? Éramos quase as mesmas que estavam sempre nos pódios e eu conseguia, né, assim, estar brigando com as americanas, com as francesas e espanholas por conta de tanta subida e descida que eu já fiz em Minas Gerais. Então, venha daí. Claro que eu aperfeiçoei competindo cada vez mais, então, assim, a minha vida era só viajar, ia para Monte Fuji, ia para os Estados Unidos, vinha para o Brasil também correr, já corri na Amazônia, ganhei na Amazônia. Então tem gente que fala, nossa, ela nunca competiu no Brasil. Não, eu já competi sim, é porque já tem um tempo. Ganhei na Amazônia, era uma prova de 50 quilômetros, onde que minha Red Bull convidou os 30 melhores corredores do Brasil para correr na Amazônia. Eu fiquei em primeiro lugar feminino, acho que quinto ou sexto na geral. Corri a Agulhas Negras, de nós fez uma prova de 80 quilômetros. Nas Agulhas Negras foi super competitiva essa prova. E ganhei também, fui campeã nessa prova. Outras também no norte do Brasil, em Salvador. Teve outras provas também, meia maratona e maratona, que eu competi também na praia, sabe? E outras no sul também do país, que eu também fui campeã, assim, provas mais pequenas, né? Nessa época não tinha, assim, não existia, né, como tem agora, né, mais uns certos circuitos, né? Então, por isso que agora eu até estou assim super feliz. Eu vou estar agora, né, na Skyrunning World Championship, lá, World Championship não, The South America's Championship, que é o sul-americano de Skyrunning, que vai acontecer semana que vem aí no Brasil. Estou super motivada, eu vou estar lá. Eu sofri um acidente agora, há 2 semanas atrás no Alasca, eu caí dentro de uma greta e então eu tive uma fratura do osso no ombro, um edema ósseo assim, nessa parte aqui de trás. Tinha algumas partes degenerativas aqui da clavícula e um cisto de 3 centímetros dentro do ombro e mais um líquido no bíceps. Então, assim, eu sinto dor nesse ombro, eu não consigo correr agora, mas eu vou estar lá. Se eu não sentir dor, eu vou tentar subir fazendo um trekking nesse vertical. Então, estou super motivada, tomara que eu consiga. Vai demorar 3 horas para eu descer a montanha, porque para descer é bem mais dolorido o meu braço. Mas eu quero estar lá, eu quero também vir para estar na UTT do Mont Blanc, by Paraty, o Também by Paraty. Eu quero estar presente, eu quero estar assim. Eu acho muito dar todo esse apoio, né, para nosso esporte e também ver quem são, né, os campeões agora que existem brasileiros, sabe? Eu acho que o quanto mais eu puder compartilhar da minha experiência, competindo ou não, para mim é super válido, sabe? E para mim, assim, tudo que eu sempre quis era que nesses anos que eu tive que, era uma tristeza para mim não poder competir uma prova pequena no Brasil e ter que focar no circuito mundial, entendeu? Então,
Para mim era sofrido, porque eu queria estar em contato, correr nas nossas florestas, nas nossas montanhas, mas infelizmente o ultra, você sabe, quando você faz uma ultra, você está assim, destruído. Eu não tinha perna, né, para poder fazer Japão, Transcancanária, Lavaredo, Tratei do Mont Blanc, plus mais uma prova no Brasil que tinha 100 quilômetros, para mim era impossível. Então é um desgaste assim muito forte. Então eu tinha que focar nessas provas. Então agora que eu estou querendo não fazer circuitos, né, e focar em projetos que são para mim super difíceis. E então isso me abre assim a oportunidade para eu estar fazendo provas no Brasil, né, provas mais pontuais. E eu quero voltar a essa coisa de Mestre Álvaro, essa prova, você vai lá semana que vem. Eu quero voltar aí, mas eu quero tocar esse ponto aqui, esses projetos pessoais que você tem. O White Flow é um projeto que você começou 11 anos atrás. Pode explicar um pouquinho a ideia atrás do White Flow e os projetos que você está fazendo com isso? Sim, bom, vocês que são brasileiros, vocês entendem isso que eu explico. Ou seja, no Brasil a gente pratica a compaixão muito, entendeu? A gente tem esse lado nosso social muito, porque a gente vê pobreza, a gente vê problemas. Desde que eu mudei para a Europa, em 2008, 2009, eu, eu acho que eu perdi um pouco minha espiritualidade, porque eu parei de praticar a compaixão porque eu não via possibilidades fáceis de estar ajudando pessoas no meu dia a dia. E aí, por eu estar correndo e visualizar o meu esporte como um esporte individual, eu queria fazer mais, entendeu? Claro que eu trabalhava na ONG, onde, por isso que eu também, né, trabalho na ONG, fui advogada ambiental, porque eu sempre tive esse meu lado de social, de comunidade muito fortalecido dentro de mim. E se eu não fizesse, eu me sentia assim, egoísta, e, sabe, sem poder ajudar. Eu Uhum. tenho essa necessidade de ajudar. E daí, por isso, eu criei o White Flow. Em 2012, eu fiz um trabalho com políticos de Israel e Palestina. Imagina, eu trabalhando sendo instrutora de políticos de Israel e Palestina. Então, foi assim, para mim foi um projeto que eu fiz imenso pela ONG, foi muito power, foi muito poderoso. E no final desse evento, a gente prometeu, tanto os políticos lá como eu, da gente fazer algo pela humanidade. Foi uma coisa assim muito inspiradora para mim. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar um projeto que eu possa correr, que seja uma coisa muito difícil para mim que eu possa correr, mas que tenha um lado humanitário, né? E daí eu criei o White Flow. E aí eu fiz, primeiro foi o caminho de Santiago de Compostela, é um caminho de 860 quilômetros, que vai da França, eu fiz o caminho francês, que vai da França até o final lá na Espanha, que é o Santiago de Compostela, e correndo em 10 dias. Então eu corria 97, 96, 89 quilômetros cada dia. Então eu passava 10 dias correndo como uma peregrina, sem assistência, até o final. E para ajudar crianças com câncer, porque o filho do meu massagista, ele estava morrendo com câncer, era um filho de 2 anos de idade, então eu vivi essa trágica, né, missão dele ali de tentar reavivar o filho, e, né, tive muitas, sempre, desde que quando eu tinha 20 anos eu ajudava fundações com câncer, visitei muitas fundações com câncer, então eu tinha essa conexão também com crianças que precisavam de ajuda. Então por isso que meu projeto foi o White Flow primeiro, né, foi esse White Flow, Caminho de Santiago. Depois, no próximo ano, 2013, eu fiz a favela da Rocinha, onde eu ajudei as crianças da favela do Papagaio, também da Rocinha, subi os 2 picos mais altos dentro da favela da Rocinha, porque meu sonho era entrar dentro da favela, poder correr lá, porque antes, para quem não conhece, antes de 2013, a favela era muito perigosa, né, por causa dos tráficos. Em 2013 começou a UPP, né, a trabalhar dentro da favela. Depois, em 2013 ainda, eu fiz o White Flow Nepal, onde eu competi, ganhei a Everest e ainda saí correndo desde Katmandu até Kailash Home, onde existem 100 crianças morando lá. E essas 100 crianças, elas moram tipo 10 dias da casa delas, caminhando. Ou seja, são crianças selvagens mesmo, mas que elas moram nessa casa para terem a opção de estarem trabalhando, ou estarem estudando. Então, e foi muito legal, porque eu corri esses 20 quilômetros de Katmandu até nessa fundação onde elas moram, e assim, a cada quilômetro
as crianças iam se unindo e correndo comigo, entendeu? Foi muito lindo que, assim, os jovens de 18, 17, 16, eles correram os 20 quilômetros comigo, e no final, os pequenininhos de 3 anos iam correndo comigo alguns metros. Foi super inspirador. Ano passado eu tive lá, depois que eu fui para o Manaslu, dei aula de capoeira para eles. Então, isso em 2013. Depois, em 2015, eu fiz o Aconcagua, ou seja, eu subi desse correndo a montanha mais alta das Américas, né? Eu fui a primeira mulher a conseguir o feito. São muitas corredoras que tentam, mas é muito difícil, porque é mais ou menos quase 90 quilômetros, é uns 80 e poucos quilômetros, subir e descer correndo desde a entrada do parque. A montanha tem praticamente 7.000 metros de altura, são 6.962 metros, e é uma alta montanha, né? Então, assim, correr ali foi para mim, até hoje, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi subir e descer correndo na Aconcagua, é muito difícil, são muitas variantes, né? E pelo Aconcagua eu fiz o White Flow Aconcagua e a parte social foi mostrar e trabalhar no parque em relação a, ai, é porque eu tenho falado tanto inglês que me faltam as palavras. Sobre o lixo, entendeu? Pode Sobre a falar inglês. reciclagem, sobre a reciclagem Ah, dentro do parque e como eles faziam essa parte da reciclagem, como né, quanto de lixo a gente provoca. É assim, gente, é inumano. Eram mais ou menos, acho que 20 toneladas, mais ou menos, de lixo por season, né? Por temporada. O que a gente provoca de lixo e as organizações, as companhias também, é muito grande. Não consigo nem imaginar qual que é o uhum. valor no Everest, mas assim, porque o Everest tem o base camp mais né, maior do mundo, acho que o Aconcagua é o segundo, então é muita gente produzindo lixo, e isso né, para gente que ama a montanha, isso um assunto, né, um tópico muito importante. Depois da Aconcagua eu fiz o Kilimanjaro, onde eu ajudei né, também tenho um recorde até hoje no Kilimanjaro, na rota mais difícil que tem, que é a rota que eu, o Kilian, o Cauê Clough e a Ana Marie fizemos, que é uma rota que vai praticamente direto, você tem que, né, escalar um pouco nessa rota até o topo do Kilimanjaro. Então, eu tenho recorde mundial no Kilimanjaro. Depois, eu fui para o Elbrus. Então, no Kilimanjaro, eu ajudei o orfanato do Kilimanjaro. Passei 2 dias lá com as crianças. Impressionante que eu vivi lá. Na África é outro nível, né? A gente pobre no Brasil, né, tem televisão. Alguns pobres no Brasil têm televisão. Lá os pobres é assim, é zero de comida, zero, zero. Às vezes alguma farinha. Então, assim, é um outro nível de pobreza que eu, assim, nunca tinha observado, sabe? Nos Himalaias também, durante esse Everest, essa prova, né, Everest Trail Race, a gente passa por muitas vilas ou casinha muito selvagem, né? E lá você via a criancinha dormindo do lado do cabrito, entendeu? Nada, não tem nada de comida. Então, essa é uma coisa assim tão precária, é, que a pobreza no Brasil é até uma pobreza rica. Né, muita gente não vai concordar isso comigo, mas o que eu já vi de olhos assim, tanto que na Corrida de Aventura eu também já passei por vários lugares muito pobres, né, assim, selvagens no Brasil, mas na África me deixou mais impressionada, sabe? E daí, depois do Kilimanjaro, eu fui para o Elbrus. No Elbrus, eu subi e desci correndo também, a maior montanha da Europa, que é o Elbrus. É uma montanha de 5.620 metros. Subi em 5 horas, desci em 2 horas, muito rápido também. Mas eu não tenho recorde no Elbrus. No Elbrus, o recorde está meia hora mais rápido que eu, que é de uma russa. No Elbrus, eu fiz o White Flow Elbrus. Nesse projeto, eu ajudei as ex-prostitutas, as mulheres que já foram violentadas sexualmente. Existe uma fundação próxima a Moscou, e então o meu objetivo na Rússia foi ajudar essas mulheres. Depois da Elbrus, eu fiz. Bom, eu fiz agora, eu fiz nos Alpes, eu subi e desci correndo, né, o Gran Paradiso, que é uma montanha de 4.000 metros, épica aqui dos Alpes, e também o Matterhorn, que é a mais difícil, de 4.000 metros nos Alpes. No E mesmo dia, só para no pessoa. mesmo dia, então foi também para mim foi incrível. Para mim, esse projeto foi mais a nível emocional de trauma, porque
eu perdi um amigo que era o meu companheiro de casa. Ele era argentino, e é guia de montanha. Então, ele morreu um ano antes com uma pedrada na cabeça no Matterhorn. Então, para mim, isso foi muito impactante. A gente jantou um dia antes junto, né? Então, eu fui para competir uma prova na Áustria, ele foi para poder guiar um cara, um inglês, no Matterhorn, e aí os dois faleceram. E eu fui subir em 2017 o Matterhorn e tive meus olhos congelados. Então, eu passei 3 dias na Suíça, num hospital sem conseguir abrir o olho. Então, eu tinha esse trauma assim, emocional muito forte com o Matterhorn. Claro que é um super feito, porque é uma montanha muito difícil de se fazer subir rápido, mas mais do que isso, foi não me congelar, entendeu? Durante a subida. Eu já tinha tentado, antes do projeto, subir essa montanha. Eu fiquei congelada por conta do meu trauma, por conta dessa montanha. Mas durante o projeto eu consegui. Eu subi desse correndo no Gran Paradiso e depois fui para o Matterhorn e subi o Matterhorn. Que comecei a chorar lá no topo, porque para mim era uma coisa assim, quase impossível, sabe? Que foi um desafio meu pessoal mesmo, que ninguém pode entender, só eu. Então, por isso que os projetos para mim são tão legais, sabe? Porque mais do que seja interessante para você, Roger, é muito interessante para mim. E é muito interessante para mim porque Imagino. pelo meu pelo meu caminho, pela minha trajetória de ultra, entendeu? Depois de 14 anos competindo, poxa, eu não quero, assim, eu já fiz 9 vezes a Ultra T do Mont Blanc. Para mim é muito mais desafiador eu ter ido agora na Antártica, subir e descendo a montanha mais alta lá, como eu ter ido agora no Alasca para tentar subir e descer a montanha mais alta. Para mim isso é muito mais difícil, entendeu? Porque você tem que ter uma bagagem atrás disso, que é só os anos, a experiência que te dá, sabe? E explica para mim, né, para pessoas, como que vai o processo, essas ideias. Cada projeto é um nível muito alto de planejamento, de recursos, se tem que manter a sua forma. É muito diferente do que preparar para o UTMB 2000 e blá blá blá, ou qualquer ano. Como vai esse planejamento e até qual ponto? Porque eu acho que com todo você falou, ou foi o Red Bull ou North Face que deu apoio para esses projetos. Até qual ponto você está trocando ideias com as pessoas, os times de North Face e Red Bull? Como vai o processo para cada projeto? Não, alguns projetos são baratos, como o projeto do Caminho de Santiago foi 1.000 euros, então praticamente barato. Quem me apoiou no meu primeiro White Flow foi a Oversteams, que é a minha patrocinadora de Sport Nutrition, de barrinhas e gels. Tanto na favela também, quando eu fiz Favela da Rocinha, quem me patrocinou, né, para pagar o câmera, né, que para subir a favela não tem nenhum gasto, né, mas para pagar o câmera foi também a Oversteams que apoiou. Já no Aconcagua foi a Red Bull que apoiou. Eu já tinha patrocínio já da Red Bull por conta das provas, então foi a Red Bull que apoiou o projeto. Já no Kilimanjaro foi a The North Face que apoiou o projeto. Agora na Antártica foi a Red Bull com a The North Face que apoiou o projeto. Agora na Antártica eu fiz o White Flow Antártica, eu subi desse correndo a montanha mais alta, né, do continente, que é o Monte Vinson. É uma montanha de praticamente 5.000 metros. E também com todas as condições, né, muito difíceis de alta montanha. E agora eu E, fui. mas Não, além de seu apoio, tipo, a planejamento também, preparação, se né? tá todas essas ideias, preparação, ideias, porque tem uma história atrás Eu cada que. um. Você tá Sim, trabalhando com outros com isso e tudo tá com você. Não, é só eu. Eu Uhum. que toco meu coração, assim, o que eu tenho de ideia, o que toca meu coração, o que me dá vontade de fazer. Eu viro para os meus patrocinadores e falo: olha, eu quero fazer isso. Só que eu tenho essa ideia desde 2016, então para vocês verem que também não é fácil, não. Tem 8 anos, 7 anos que eu insisto. Ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero Uhum. fazer isso, eu quero fazer isso. Então, assim, né, porque alguns projetos eu tenho que ter, não é só eu que tenho que ir, mas eu tenho que trazer o câmera para filmar. Então é mais difícil também, porque eu tenho que buscar um câmera que consegue filmar, que consegue
Claro que ele não vai no meu pace, no meu ritmo, mas eu tenho que fazer muitas vezes, 2 vezes a montanha, 2 vezes o summit, para eu poder ir devagar para ele filmar, para depois eu descer, para depois eu ir rápido, entendeu? Então, assim, é um planejamento, assim, uma logística muito difícil. O treinamento também é muito difícil, por isso que eu moro em Chamonix hoje, eu moro nos Alpes franceses, onde no decorrer dos anos, agora tem 4 anos que eu moro aqui, então são 4 anos já, além, desde 2008, 2009, eu venho para os Alpes franceses. Todo o meu verão, pelo menos 3 meses durante o ano, eu sempre passo em Chamonix. Desde que eu moro aqui, são 4 anos morando aqui já, isso para poder adquirir maior experiência em correndo em glaciar, correndo em alta montanha, subindo e descendo Mont Blanc, além de outras montanhas aqui próximas da Itália, né? Aqui na Itália e na Suíça. Então, o meu tipo de treinamento é um treinamento para ultra, tanto que eu faço saídas de corrida de 50K, entendeu? De 6 horas correndo, de 5 horas correndo, de 4 horas e meia correndo, mas com muito mais desnível. E também carregando mais peso. Então, a diferença é que agora, quando a gente faz ultra, a gente carrega 2 quilos, né? 3 no máximo. A diferença de correr nessas montanhas é que eu tenho que carregar 6 quilos, às vezes 12 quilos, às vezes 4 é o mínimo, porque eu sempre tenho que levar mais jaqueta, mais tudo extra, mais água, você tem que ser independente, entendeu? Porque mesmo que eu tenha um apoio a 5.000 metros de altura, esse apoio até eu chegar lá, eu tenho que estar assim, totalmente independente de qualquer tipo de apoio, sabe? Então, isso requer, além das técnicas, né, de alta montanha, você tem que ter um gás para conseguir correr durante muitas horas. E eu quero, então, 2006 você já estava sonhando um projeto assim, estava crescendo na sua cabeça, você estava planejando mais, mas então, o primeiro projeto, você gastou 1.000 euros, que, vamos falar bem honesto, quem vai fazer uma ultra, de uma prova, fazer uma prova, viajar, gastar dinheiro para o lugar para ficar, para a prova, tudo assim, 1.000 euros é quase nada, é tipo uma comparação. Então, ao invés de usar esse dinheiro para alguma coisa assim, você investiu no seu próprio projeto e foi crescendo esse projeto. Eu tô de fora, você pode falar se eu estou errado, mas chegando agora, aquele filme que acabou de sair mês pesado o White Horizon, você tem que me perdoar, porque eu sei cada projeto e eu sei bebê. E você não pode escolher qual bebê você gosta mais e tudo assim, mas no sentido de conteúdo que estava criado, esse filme, o White Horizon, é fenomenal. É um filme de cinema, na minha opinião. E o jeito, o storyline e tudo assim. Então, esse processo onde você começou investindo o dinheiro, quase seu próprio dinheiro, você tinha apoio primeiro, mas onde você chegou agora com esse último projeto, pode falar o processo do White Horizon e como foi para gravar e a conquista com esse pedaço de conteúdo tão lindo? Então, White Horizon é o último filme, ou seja, eu já gravei vários filmes, né? Porque acaba que cada White Flow gera um filme, mas isso ainda não é o final. O final vai ser um documentário, um filme gigante sobre a minha vida, sobre Vai todas ser essas ainda montanhas. mais? Mas A isso Fernanda, não ainda. faz isso para mim, porque eu tava assistindo White Horizon hoje e estava quase chorando já. Você vai pegar mais de mim assistindo Não, uma coisa tão linda, meu Odi, Deus. eu não gostei de jeito nenhum desse vídeo, porque tem tanto conteúdo atrás disso. Para mim, o White Horizon não teve nenhum significado, porque eu sei que o que vem atrás disso, entendeu? A história atrás é Ah, muito não, maior. então eu quero entrar com isso, porque no pedaço, Isso, e todo mundo, eu vou deixar um link com isso, eu observei, as coisas, tá faltando coisas. Eu não sei, eu quero perguntar a você, isso. porque não Não, tem a história de como você caiu e essa última 2 anos de recuperação que se tinha. E eu isso, sei se estava correndo essa toda aventura, se estava correndo com isso. Então, isso vai ficar incluído no filme final? isso, isso. Vai ter um filme final, que é um filme incrível, que vai ser lançado. Ou seja, desde 2015 estão filmando sobre a minha vida, então vai ter um filme muito maior sobre a minha vida em si.
a gente ainda não sabe a data, que vai ser quando eu terminar de fazer alguns projetos que eu ainda tenho para fazer. E aí, quando terminar tudo, aí sim vai ser lançar esse filme gigante. Mas enquanto isso, tem os filmes, né, de cada montanha, porque cada montanha é uma vivência sobrenatural, né, dessa experiência que eu tenho, né, é bárbara, porque eu consigo correr em situações, né, em meios muito difíceis, né? E também sendo longas distâncias, né? Então, cada filme, White Horizon é lindo filme. As imagens são espetaculares, né? Para quem ainda não assistiu, assiste. Mas isso ainda é um pequeno filme de algo que ainda assim vai ser muito maior, entendeu? E agora do Alasca ainda não vai ter o filme, porque eu não consegui correr lá pelas condições climáticas, foram muito difíceis, eu tive que abandonar. E ainda sofri um acidente que é um acidente que eu ainda não posso mostrar imagens, são muito impactantes as imagens. Com certeza essas imagens impactantes vão estar no filme maior, mas assim, é de chorar as imagens, e muito heavy mesmo. E então, tudo ainda vai ser mais para frente, entendeu? Então eu peço paciência a todo Mas, mundo e que Fernanda, vão. eu tenho que perguntar, as imagens devem ser muito fortes, mas o impacto em si mesmo, porque que eu entendo, você caiu, você tinha uma caída de 5 metros enquanto você estava lá na Alaska filmando. O impacto em você, aquele momento você está caindo, depois que aconteceu 2 anos atrás, quando você sofreu esse acidente, como foi esse momento para você? Eu não consigo imaginar. Foram os momentos mais difíceis da minha vida e continuo fazendo tratamento pelo trauma. Eu continuo tendo problemas psicossomáticos em relação ao primeiro acidente da escalada que eu tive com meu ex-namorado. E o que é mais emocional, que mais eu tive que aceitar e continuar aceitando, é que todos os dois acidentes foi contra a minha vontade. Assim, deu, não, não quero, não vão, não, não, não desejo isso, não quero, não quero, não quero, muita discussão, e depois então tá, vocês ganharam, eu vou fazer. E daí, pum, acontece o acidente. É como as duas vezes eu não escutei o meu instinto. Então, por isso que para mim foram dois acidentes assim muito difíceis de recuperar na parte emocional, entendeu? Porque é um longo processo de aceitação, tanto física, mental, emocional, espiritual, de todos os níveis, entendeu? Então, por isso que para mim é, entender isso, o porquê disso também ter acontecido, né? Claro que todos esses acidentes são positivos, eu acredito nisso, né? Todos têm uma mensagem super positiva para mim, pessoalmente, mas é difícil de aceitar algumas vezes, sabe? E então, para mim, um super aprendizado que eu levo assim positivamente, mas as imagens são difíceis, assim, e as memórias que eu tenho, na parte da lesão cerebral, né, do traumatismo do crânio, meu cérebro parou, então eu não conseguia caminhar, não conseguia falar, o meu maior medo era atravessar uma rua, fiquei assim durante um tempo, hein? Atravessar a rua era dar pânico, porque se chegasse um carro eu não ia conseguir caminhar rápido, porque o cérebro, para quem não entende, move todo o corpo, né? Então, quando você tem um impacto na cabeça, um trauma, você não tem energia no cérebro. Então, para falar, cansa muito, porque o cérebro tem que dar a energia para você falar. Eu cozinhava arroz, feijão e comia isso durante 2 semanas, porque eu não conseguia cozinhar de novo, entendeu? E é difícil, você tá num outro país, você não tem pai, mãe, família, melhor amigo, entendeu? Você tem alguns colegas, mas né? É muito difícil você é, recuperar, sabe, de lesões assim, que ainda mais cerebral, porque o ombro agora, nada, caí, achei que eu ia morrer, claro, tem todo esse trauma, né, que eu vivi caindo dentro ali, fiquei presa dentro da crevasse, né, da greta durante, né, muitos minutos ali e tudo, mas é o ombro você sabe que você faz a cirurgia, tá certo, agora na cabeça é assustador, você não sabe, ainda mais que é assustador que assim, a médica fala, olha, ok, você pode já começar a subir correndo. Aí você começa a ter a dor na cabeça e fala, putz, meu cérebro vai parar de novo?
é ok eu fazer esse esforço físico, não é? Então, é muito complexo. Durante o traumatismo craniano, eu sofri disfunção visual, disfunção cardiovascular locomotora. Então, cada vez que eu suava, vi uma pressão dentro do meu cérebro, cansaço mental, que eu não conseguia fazer mais nada. Então, assim, imagina isso para mim, né, que sou corredora, que amo fazer esforço e suar. Então, ia contra, né? Eu fiquei muitos meses onde que eu conseguia só ficar deitada. Eu não podia escutar música, não podia ver o telefone, não podia ver nem TV, nem nada, zero. Era só assim, descansar, mas não fazer nada. Sabe? Pela primeira vez eu entendi qual que é o significado de não fazer nada. Você não pode fazer nada, só ficar deitado. Então, assim, é muito agoniante, entendeu? O processo de recuperação. E o cérebro é só o tempo que cura. Não tem o que fazer mais. E, Fernanda, tipo, o filme vai ser lindo, vai ser montagem e tudo isso, e inspiração, mas a coisa que é esse momento, esse dia a dia, segunda-feira, você acorda assim, depois de uma vida tão ativa, fazendo coisas que poucos seres humanos têm a capacidade de fazer, e agora você está mais um dia no sofá. O que foi sua motivação de fazer as coisas pequenininhos para literalmente para tomar as primárias, as próximas etapas? É tipo, literalmente para pisar no chão foi um desafio que tinha que conquistar. Que foi sua motivação durante isso? Ah, como eu te disse, é natural, assim. Eu acho que por natureza eu sou disciplinada e sou super positiva, entendeu? Eu acho que quem corre ultra, você corre ultra. A gente, se você olha e foca no negativo do que você não pode fazer, você paralisa, entendeu? Então você só tem que focar no que você consegue fazer. Até hoje, eu ainda tenho muita dificuldade de dirigir longo, entendeu? Viagem. Mas eu não tô nem aí, entendeu? Eu já falei com a minha médica, eu não consigo. Se eu tomar um vinho, vai direto na minha cabeça, eu fico mal. Então, não tomo vinho. Então, assim, eu tenho que focar tudo que eu consigo fazer hoje. Então, nesse processo também, eu só focava no que eu conseguia fazer. Ó, ótimo, eu já consegui dar um passo. Ok, agora eu consegui ir no supermercado, comprei uma lata de feijão, tô conseguindo caminhar até em casa com a lata de feijão. Ótimo. Amanhã eu vou de novo lá, vou tentar comprar o feijão e a banana. Assim, quando você tá fudido, cara, não tem jeito, você tem que ir. Eu tive 5 dias que eu chorei muito, eu tive 5 dias de depressão, assim, forte, porque era desesperador. Mas eu sempre fui de buscar ajuda, né? Durante esse processo, eu tinha meu mental coach que me ajudava, tinha uma terapia. Graças a Deus, eu faço terapia há 14 anos. Graças a Deus, eu já fiz vários retiros de meditação, onde eu ficava 10 dias só meditando sem movimentar meu corpo. Então, eu tenho a capacidade de estar em situações difíceis sem me poder mover e ainda estar em paz comigo mesmo. Então, acho que isso me ajudou muito a estar deitada durante muitos dias em paz comigo mesmo. Dentro dessa caída minha lá no Alasca, eu tive que ficar lá 3 horas parada, não conseguia mover meu corpo. E em situação assim, menos 30 graus, só gelo azul em volta, sentindo frio, sem saber se eu ia ser resgatada, se eu não ia ser resgatada. Foi a primeira vez que eu senti pânico na minha vida. E mesmo eu tendo todo esse né, essa bagagem de tranquilidade, de meditação, mas graças a Deus eu tenho toda essa parte mental muito forte para estar nessas condições e sair delas por conta de manter a energia focada para a parte positiva, entendeu? E duas coisas rápido, Fernanda. Primeiro, tipo, pessoas no Brasil ouvindo, é um choque essa história que você está falando, mas muito mais o fato que você está comprando feijão na lata. É isso o primeiro problema. Segunda coisa, eu quero falar é meditação. É uma coisa que você estava praticando isso antes de tudo isso. Pode falar um pouquinho sobre essa mania que você pegou? De onde vem essa mania de praticar meditação e o papel nessa prática na sua vida e como ajudou agora?
Isso, eu aprendi a meditar desde 2002, mais ou menos, quando eu fazia yoga em Belo Horizonte, em BH, mas foi em 2006 que eu fiz meu primeiro retiro, chama Vipassana, a técnica de meditação. Então foram 10 dias meditando, das 4 da manhã às 9 da noite. Então, assim, é poderoso a técnica e é muito duro, né? Então, assim, depois desses 10 dias, que isso foi, eu acho que foi a coisa assim, mais difícil que eu fiz, assim, para nível mental. Você fica lá, né, meditando naquela posição, ainda mais a gente corredor que fica, tem que ficar sentado naquela posição lá de meditação. Foi super duro, né? Então você sente dor, você pratica não só acalmar, né, sua mente, mas saber como você controla, né? Você tem um controle de tudo, mas também você aprende a ter o poder de cura. Você sabe se curar através da respiração, através do seu poder mental. Então eu adquiri assim muitas é, ferramentas, né? Para depois eu praticar também na ultramaratona, meu esporte, na minha vida. E então, nessas situações, né, de você tem problema no joelho, você tem essas lesões pequenas, eu consigo praticar isso. E nas lesões grandes que eu tive, como traumatismo craniano, e também agora agora, por exemplo, no ombro que eu estou tratando, eu consigo utilizar. Então, acho que a meditação ajuda demais, sabe? Porque no final das contas a gente é físico, mas a parte mental, né? É, ajuda e mais também pedir ajuda, né? Ou seja, eu faço terapia e corro atrás disso, porque a parte emocional também está relacionada aos acidentes, também às lesões que a gente tem no corpo. Então, acho que quando a gente tenta tratar também a parte emocional, é, ajuda demais, né? E posso perguntar, porque às vezes eu sei, praticando meditação, eu sei minha. É errado colocar metas com meditação, mas como você, como uma pessoa de competição, mas você estava fazendo isso, você está preparando para o TMB, é difícil não. Vou manter a minha prática porque eu tenho uma prova chegando e você vai ligando essas coisas juntos. Então, para meditação, mudou o que significa meditação? Quando mudou, tipo, uma coisa, eu vou preparar para uma prova, fazer meditação, eu vou ganhar uma performance um pouquinho melhor. Talvez não pensando exatamente assim, mas de repente, esses últimos 2 anos, você está meditando para sobreviver dia a dia. E como sua relação com a prática Isso, mudou também antes muito das essa ultras. última ano? Isso, eu acho que assim, para ultra, né? Você tá me escutando, né? Você faz meia maratona de montanha, Uhum. maratona e também ultra. É super importante. Eu sempre, antes das competições, eu sempre via 4 pontos super, assim, essenciais para gente. Que um é o treinamento físico, que é o que é mais claro, né? Que é o que a gente faz o dia a dia, que a gente, né, arruma tempo durante o dia para poder fazer. Há um material. Eu acho que assim, a gente tem corrida, graças a Deus, não é um esporte como Fórmula 1. A gente tem a capacidade de estar investindo, sabe, numa meia boa, num tênis bom, sabe, uma mochila confortável, né, numa barrinha que você prova e tal. Então, a parte do material também é super importante, porque isso faz falta durante uma ultra, você ter um material top, sacou? A parte da nutrição, ainda mais em prova de ultra, na prova de meia maratona, maratona, é fácil ainda, porque são curtas, entendeu? Então, se você peca na parte da nutrição, tá ok, você vai sofrer depois para recuperar, mas pelo menos você conseguiu ter seu nível de energia ali, porque é um beabá fácil que a gente sabe. Agora, em relação à ultra, você tem que realmente entender mais de você, da sua nutrição particular, para você ter o sucesso na outra. E a outra parte, essa parte mental, entendeu? Então, realmente, você pode trabalhar como visualização. Pega a outra T do Mont Blanc, pega o Mont Blanc, coloca lá na tela do seu computador, entendeu? Fica sonhando com essa montanha, tenta conectar com essa montanha. Quantas vezes eu fiz isso indo para o Monte Fuji, lá do outro lado do país, sabe? Tentando chegar lá 2 semanas antes para correr nessa montanha, para conectar com o Deus dessa montanha, para sentir como que é as florestas, sentir como que é o tipo de terreno, visualizar, chamar, sabe? Ou seja, é super legal a gente que ama a montanha, eu acho que isso é legal e faz parte de mim passar isso para os ouvintes, ainda mais que são iniciantes do trail,
Porque o trail, galera, não é correr 10 quilômetros no asfalto. 10 quilômetros no asfalto, você vai ficar olhando. Claro que você vai estar trazendo o seu lado animal para a corrida, você vai estar trazendo a sua performance. Mas em relação à montanha, é um pouco mais além. Porque você tem essa paixão pela natureza, você se sente realmente um animal ali. Você sente a conexão. É a energia do nascer do sol, do pôr do sol, que vai te dar mais energia para você correr mais rápido. Então, e é esse respeito, né, que a gente tem. Então, se você está começando agora no trail running, tenta abrir a sua cabeça para isso e tenta, sabe, meditar mais, tentar saber que não é só físico, essa parte mental, essa parte de conexão com a montanha também pode te ajudar demais. Você tem uma energia super, assim, estratosférica para conseguir acabar sua prova. E isso faz parte também do treinamento. E é treinando. Quando você medita, treinando o pensamento positivo, é treinamento. Tenta fazer o seu treino amanhã, prático de 2 horas correndo, tá? E observe seu pensamento. O quanta merda a gente pensa, gente. O nosso pensamento tá no passado, ou tá no futuro, ou tá nessa dorzinha aqui, ou tá não sei o quê, ou tá no ego. Não. Abre sua cabeça. Pensa positivo. Pensa o que essa árvore maravilhosa está fazendo ali na sua frente, esse pôr do sol, como é que tá o clima. Tudo tá positivo para te ajudar. E isso é treinamento, entendeu? Então, se você coloca essa parte mental também, começa a treinar isso, cara, você é seu campeão, entendeu? Você vai fazer agora o mestre Álvaro, você vai ser campeão. Por quê? Você treinou o seu físico, você treinou o seu mental, você observou que tipo de barrinho que você tem que levar para você competir, você foi com o tênis top, você foi com a meia top, entendeu? Trazendo lá seu isotônico para você beber, ou seja, todo detalhe faz parte, entendeu? E então às vezes a gente esquece muito o mental e vai lá com o ego, aí você vê os caras te passando, você fala, você morreu. E você não morreu porque você tá fraco, não. Você é mais forte que eles, cara. Mas aqui você morreu no seu mental, sabe? Fernanda, você tocou um pouquinho essa ideia de skyrunning entrando no Brasil, mas você saiu do Brasil 2008, 2009, você foi aproveitando esses circuitos lá na Europa e que te ajudou muito, porque te deu um palco para mostrar suas capacidades, e isso, óbvio, ajuda com marcas para ganhar o apoio. Agora, te deu um susto? Como foi sua reação quando você viu que skyrunning é uma coisa que, vamos falar bem honesto, na Europa, nos últimos anos, skyrunning tem mais competição na Europa. Tem Golden Trail, tem o UTMB está crescendo, tipo, com outras provas. E o skyrunning agora pegou no Brasil, sua terra. Como foi sua reação com isso? Ué, para quem não entende, Skyrunning são o significado de provas técnicas, entendeu? E o Ultra Trail do Mont Blanc, Ultra Trail, né, o World Series que agora eles criaram, o Mont Blanc World Series, quer dizer que são montanhas de longa distância. Então tem perfil para todo mundo, sabe? Tem o Golden Series, são provas mais curtas, né, que é máximo maratona, são provas técnicas também mais rápidas, mas assim, é um circuito novo, né? Que começou com corredores mais da Salomon indo, porque é um circuito mais da Salomon. Agora, o Skyrunning é um circuito assim antiguérrimo, entendeu? Então assim super né, respeitado. Então agora ele vindo para o Brasil é muito bacana. Por mais que hoje em dia assim, porque eu falo que o meu tempo era muito legal, porque que eu comecei a competir, porque a gente se conhecia e eram mais provas do que uns circuitos, entendeu? O que eu vejo agora é que existem vários circuitos, várias provas, o que, infelizmente, tira um pouco da competitividade de antes. Não sei se você consegue me entender, Roger. Então, assim, fica, se você, né, você ganhou agora lá sei lá, vai ter agora o TT do Mont Blanc em Córcega, aqui na França. Mas você sabe que quem ganhar lá não tem o mesmo peso de quem ganhou Segama ou quem ganhou o Mundial de Skyrunning. Não tem o mesmo peso, entendeu? Então, assim, hoje em dia você vê que tem mais provas, mais circuitos, mas o legal de estar vindo a Ultra Trail
do Mont Blanc World Series para o Brasil e de estar vindo o Skyrunning, é, né, a competição para o Brasil, que é um selo de qualidade, entendeu? Então, acho que assim, isso é super legal. Então, isso dá para a gente, brasileiro, assim, poxa, eu vou estar competindo numa prova de Skyrun, entendeu? Eu vou estar competindo numa prova do Delta T do Mont Blanc com essa qualidade, com esse suporte no meu país. Isso, assim, é incrível, entendeu? Porque antes eu não podia, eu não tinha acesso a isso, entendeu? Eu tinha que ir para fora para ter acesso a essas competições, entendeu? Então, hoje, ter vindo isso para o nosso país, poxa, quem é corredor agora de trail é obrigatório, galera, e porque, assim, é alta qualidade, sabe? E só vai crescer cada vez mais. E além disso, eu não sei se você estava ligado assistindo o Mundial de Mountain and Trail Running Championships que aconteceu semana passada, mas essa ideia de competição entre países, e a gente vai sentir um pouquinho disso semana que vem na Mestre Álvaro, porque é o campeonato sul-americano, e não isso, no início, vou falar bem honesto, eu já falei isso com o Rian do Insanity, que no início eu achei que seria tipo um campeonato sul-americano, mas só pessoas do Brasil nessa região vai lá. Mas não, vai ser pessoas da Venezuela. Na Venezuela não, eles tinham que ficar fora essa vez por causa de coisa política, mas tem uma galera da Argentina, tem uma galera de Equador, tem uma galera de Chile, e 6 países diferentes que vai ficar lá nas trilhas do Mestre Álvaro. E essa ideia de time também, porque no Brasil também, né, a gente, vocês sabem mais no lado de você nasceu aqui, mas o Brasil não fica muito ligado com o resto do Sul-América, resto da América do Sul. A gente vai esquecendo, a gente sempre está olhando para Europa, para Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, e tipo, às vezes a gente fica cego com essa ideia de fazer coisas o sul-americano e correr ainda mais para crescer o nível aqui no Brasil, porque o que está acontecendo muito agora no Brasil, tem provas muitas melhores agora de trail, e está melhorando muito, todo ano está chegando melhor e melhor e melhor, mas a gente está faltando competição e de pessoas de fora. A gente tem, então, mesmas pessoas repetindo, repetindo, repetindo. Então, essa ideia, tem pessoas de outros países chegando, e vai ser muito, muito legal ver o novo sangue nas trilhas aí. E, e no Mestre Álvaro, eu sei, ele está muito animado a te receber, tipo, todo mundo de todos os países que vai participar. Até lá, eu não sei se você está ligado, mas até tem um troféu que vai ganhar seu nome. Como você sentiu quando você ouviu essa notícia sobre Cara, o troféu, a Fernanda? na verdade que eu segurei, assim, para não chorar, mas depois eu chorei emocionada, porque é, ai, não posso chorar de novo. Mas para mim é uma honra assim incrível, porque eu vivo esse esporte, né? Assim, 24 horas, entendeu? Então, e é ainda um esporte novo. Então, assim, ter essa honra para mim é gigante, porque aqui, morando aqui fora, eu sou a brasileira, entendeu? Então, assim, o único lugar que eu posso receber essa honra é no Brasil, entendeu? Então, assim, eu moro na França, mas ninguém me conhece. Claro que eu tenho vários títulos aqui, mas ninguém sabe quem é a Fernanda, como você. Estou falando aqui para você, Roger. Então, assim, receber isso para mim, assim, é um lado espírito, meu pessoal e meu profissional super realizado, entendeu? E eu quero, assim, meu recado que eu quero dar aqui, galera, é que a gente é, assim, raçuda. Assim, eu só tô no pódio, sempre fui aqui no pódio, cara, é porque eu sou brasileira. Porque eu sou raçuda pra caramba, porque galera aqui nasce na montanha, esquiando, é, fazendo desnível. A gente não é assim. Eu sempre tive que treinar 3 vezes mais do que os competidores aqui. Por quê? Porque eu sei que eu só cheguei aqui com 30 anos de idade, entendeu? Claro que eu tenho todo o meu talento, eu tenho todas essas montanhas de Minas como bagagem, mas eu ser raçuda por eu ser brasileira, eu saber que eu tenho que treinar muito mais do que elas,
entendeu? Que é o que faz eu sempre estar no pódio, né, nas competições mais difíceis a nível internacional, entendeu? Então, é isso, a gente não pode esquecer o tanto que a gente é positivo, porque isso também é o brasileiro, Roger, você sabe. Você identifica isso. Nós somos pessoas positivas, raçudas, entendeu? Tudo tá bom demais. E isso, graças a Deus, isso é a nossa raiz. Então, isso faz a gente ser campeão, entendeu? E com isso, uma coisa, nesse podcast, você fala muito sobre crescimento de trail nos Estados Unidos, na Europa, mas ainda mais no Brasil, óbvio. E como a gente está atrasado, mas tem benefício com isso, porque a gente pode navegar os mesmos problemas que Estados Unidos passou, o trail nos Estados Unidos, o trail na Europa, os mesmos problemas. A gente pode usar os exemplos para evitar umas coisas e seguir uma trilha, tipo, ok, olha, na França eles fazem mais assim, então talvez a gente quer pegar isso, ou nos Estados Unidos eles fazem mais assim, ou esse país, a trilha lá, a comunidade não estava tão bom, vamos evitar isso. Que, na sua ponto de vista, vendo esse crescimento no Brasil, quais coisas a gente pode evitar com esse crescimento, esse boom de trail, e quais coisas a gente pode abraçar mais? Eu acho que o que a gente pode evitar são os próprios corredores falarem mal da organização. Ou seja, eu vivi isso lá em Agulhas Negras, ou seja, corredores reclamando porque correu 5 quilômetros a mais. Gente, é normal. As provas têm fala que são 120, a gente corre 131. É normal, e você paga, então que bom que você está correndo 131. Ou seja, a gente tem que apoiar, porque quanto mais eventos tiverem e quanto mais anos esses eventos acontecerem, mais lapidados eles vão estar. Claro que a gente tem que reclamar se está bem balizado, entendeu? Se tem uma premiação melhor. Mas aqui, galera, você ganha. Eu sempre fui pódio no TT do Mont Blanc, eu ganhava troféu. Você não ganha R$ 1 que eu vejo que é positivo no Brasil, que é essa tentativa dos organizadores darem um pouco de dinheiro, oferecerem, sabe, tentarem a marcação mais próxima possível para o corredor não errar o caminho. Então, assim, eu acho que a gente, como corredor no Brasil, a gente tem que ter muita paciência, porque é um esporte, né, que está começando ainda. E, igual você falou, ainda bem que, né, os organizadores já têm essa observação de o que deu certo, o que deu errado nos Estados Unidos lá fora, para fazer da melhor forma possível. E a gente também, como corredor, a gente tem que ter paciência, porque no Brasil não é fácil como a Europa. Aqui na Europa você pode ter várias competições dentro de parque nacional. No Brasil, não. Nos Estados Unidos também é muito complexo. Então, se a gente consegue correr, como fez agora, lá no Pico da Bandeira, gente, para mim isso assim é incrível que né, a Insanity conseguiu fazer uma prova lá, porque é uma área super protegida. Então, que sorte de nós corredores poderem ter essa possibilidade de correr ali. Então, assim, eu vejo que é parte dos nossos corredores está dando incentivo aos organizadores, e eu vejo que é parte dos organizadores estarem tentando aprimorar na parte de segurança, entendeu? De ter um helicóptero no caso de alguém quebrar a perna, de estar dando um debriefing, né, um briefing super seguro para o corredor, entendeu? No caso de estar chovendo, de ter neblina, né, ter um plano B ou C, o que for, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas áreas, né, que são totalmente remotas, que isso é positivo, mas também é negativo. Então, assim, eu acho que é esse balanço que vai dar todo sucesso para o nosso esporte. E cada vez mais, né, fazer esse marketing para que né, os outros países, né, outros corredores possam vir e conhecer, né, nossas praias, nossas florestas e nossas montanhas que são incríveis, né? É isso aí. Fernanda, quero respeitar seu tempo. Você tem mais 10 minutos ou você tem que fechar já? Sim, sim, sim. Sim, o papo tá muito Então, bom. é muito bom, muito obrigado para ser tão generoso com seu conhecimento e seu tempo também. Mas rápido, porque
isso é uma coisa, eu quero... Perguntas rápidas, só para verificar, Tá. depois de tanto tempo, você é mesmo brasileira, porque você está chegando de volta e você vai tentar entrar em Minas Gerais, meu país, Minas Gerais, e eu tenho que verificar umas coisas. Então, primeiro, vamos começar com comida. Café da manhã, misto quente ou croque-monsieur? Aquela, Pão de queijo. a croque-monsieur. Pão de Pão de queijo, queijo. ainda o nível ainda mais. Então, almoço, vamos. Paella, mexidão ou tropeiro? Mexidão, né? Mexidão, não? Ok. Tropeiro seria mineiro, tipo, bônus. Mas É que eu mexidão não você como tá carne, indo então bem. tá difícil. Sobre... saquei. Então, mexidão com ovo, né? Você come ovo. É, com E a sobremesa, a croissant com Nutella ou goiabada com queijo? goiabada com queijo, claro. Tá bom, tá bom. Boa. E agora, mineiro, ok. E domingo, você sabe, retiro tá lotado. Você pode fazer uma das três coisas. Você vai para o Rola Moça, você vai descer rápido até o forte, ou foda-se, você vai correr na pipoca na retiro. Bom, geralmente eu tento ir muito cedo. Mas eu vou fazer todos. Eu É quero ir no isso. Rola Moça, eu quero É descer, fazer... fazer lá um downhill bem rápido até lá na Senzala, subir correndo também, dar um rolê, e depois, se der, ainda vou lá para o morro lá como é que chama? O Topo do Mundo, eu ainda dou um rolezinho lá. Boa, gostei. E falando de acorda cedo, então, você acorda cedo lá na Lapinha da Serra, você vai para Bicame muito cedo, você vai parar para deixar seu nome na porteira ou não? Bom, eles me param, você acredita? E várias vezes eu vou lá correndo, acordo Até cedo, hoje, vou lá até elas não hoje. falam tipo, é Fernanda. Nada, porque eu Eu sempre tenho, chego. várias vezes eu passei lá tão Gente, cedo, a cara não estava acordada. é complicado, mas eu tenho casa lá. Então agora, quando eu corro lá, eu vou com o contrato de compra e venda da minha casa, porque eles veem uma loura assim e falam: Ei, você não é nativa daqui, não. Aí eu falo: Não sou, eu sou nativa daqui, eu tenho minha casa. E aí agora eles pararam de me barrar, mas eu já fui. E até pior, né? Porque eu corro pra caramba, assim, a poucos metros da cachoeira eles me barram. Aí eu tô ferrada, eu tenho que voltar sem água, correndo 4 horas, 5 horas, sem água é pesado. Mas agora a maioria já me conhece. Já Que fiz bom, muito que cara bom. lá correr atrás de mim, porque eu passo na porteira assim, eles falam: Você não vai pagar, não? Eu falo: Não, que é isso, mora aqui. E ele sai correndo atrás de mim e eu falo: Não, moço. Dou Você tem trabalho que lá pagar para. hoje em dia? Nossa, há muito tempo eu não fui lá. Desculpa, todo mundo Tem que que está pagar. vindo aqui no Brasil tá tipo, o que ele está falando? Mas eu não sabia se tem que pagar para entrar agora. E Isso. então, para fechar com umas dicas de resistência, porque uma coisa com você, Fernanda, não é só, tipo, você tem uma performance tão alto e você tá aí tanto tempo. E isso é uma coisa, durante esse tempo, você estava largando nas provas no Ultra, as mesmas pessoas que estavam largando com você 10 anos atrás sumiram. É tipo, muitas pessoas. Você tem uma resistência muito forte. Então, eu quero só umas dicas, tipo, para alguém que está começando agora no Ultra, nas trilhas. Você tem umas dicas para pessoas começando agora? Aham. Ou seja, tem 3 treinos básicos. Claro, eu sempre tive treinador, então hoje meu treinador é o Jason Cooper, é um americano, super famoso em ultra. Então, assim, eu acho que se você quer, né, atingir um nível, você tem que ter um treinador. Não sei se sorte ou não, mas eu nunca tive dia de descanso. Geralmente tem muitos corredores que ele tem um dia de descanso na planilha. Eu nunca tive dia de descanso. Então, meu dia de descanso é quando eu viajo ou alguma coisa acontece, entendeu? Então, eu não tenho dia de descanso. É, o básico, assim, que eu posso dar de dica é 3 treinos, que é o de VO2 máximo, que no nosso caso em montanha, por exemplo, um típico treino que eu faço 4 vezes 4 minutos numa piramba assim que você quase não pode correr. Então, busca aí na sua cidade, num parque, uma subida que você consiga fazer 4 minutos sem parar, e assim, quase caminhando, mas que você consiga correr.
4 vezes 4 minutos, entendeu? Então, esse é um treino de VO2 max muito bom para você fazer. O treino de resistência, que geralmente é o que a gente faz de final de semana, né? Correndo 4, 5 horas, depende, né, da sua, né, se você corre meia maratona e tal. É um treino longo, sábado e domingo. O ideal é que vocês façam esses 2 dias, porque aí você treina no domingo já cansada do outro dia, da sua ultra do outro dia. Então, isso vai te dar uma bagagem muito forte, né? Assim, para seguir correndo com cansaço. E um treino de tempo, né? Ou seja, às vezes esse treino mesmo, eu nunca fiz um treino de tempo, porque os meus treinos de tempo eram as próprias competições. Então, muitas vezes eu quero fazer, por exemplo, uma prova vertical, que é só uma prova vertical, como treinamento, entendeu? Ou uma prova de meia maratona, como treinamento. Essa prova é o meu tempo, é o meu treinamento de tempo, que a gente fala, né? Então, a gente fazer algumas provas também como treinos, isso também faz com que você continue sempre num nível bem alto, entendeu? E nessas provas que você faz como treinamento, esquece o seu ego, entendeu? É prova que você vai ter que ir para você aprender também a perder. É prova que você vai ir para competir, sendo que um dia antes você correu 4 horas, entendeu? Sendo que depois dessa prova que você faz como treino, no próximo dia você vai e sai para correr 2 horas. Então, essas provas também, você vê que aqui, né, nós Elite, a gente faz muito esse tipo de prova, e esse treinamento é muito bom para também manter você lá e também para treinar o teu ego, ficar bem ramaciado. Ah, ótimo. Ah, com o tempo, com mais idade, coisas que você mudou com idade para manter essa saúde você tem nesse nível tão alto? Que você mudou as últimas 5 anos para manter isso? Isso. Até os 35 anos eu nunca fiz treino em academia. Ou seja, eu sempre fazia uma pré-season, né, uma pré-temporada de 2 meses com o meu personal training, mas era assim mais específico para poder fortalecer joints, né, articulações e tendões. Então, assim, durante 2 meses, sempre eu fazia janeiro, fevereiro, ou dezembro, janeiro, porque eu competia também transcanário. Então, sempre assim, dezembro, janeiro, eu ficava focada muito na parte que era dessa de academia, entendeu? Mas eram só durante 2 meses. Agora faz 5 anos que eu faço 2 vezes por semana academia. Por quê? Porque você vai ficando mais velha, você vai perdendo musculatura e a sua recuperação também vai ficando mais lenta. Então, agora, depois de tantos anos correndo, hoje em dia eu não preciso fazer mais treinos de 9 horas correndo, como eu fazia antigamente. Por quê? Porque meu corpo já tem muita endurance, entendeu? Eu já sou solidificada como uma atleta de endurance. O que eu tenho que fazer hoje em dia mais é mais treino em academia para fortalecer e manter toda a minha musculatura e tendões, articulações super forte para não me lesionar. Então, se você está nos seus 35, um pouco mais velha, a minha dica é, cara, vai para academia 2 vezes a semana, pratica além da corrida, entendeu? E se você ainda é iniciante na corrida, aí sim, aí você deve sim fazer as 5 horas, 6 horas, 7 horas. Mas se você já está fazendo ultra há 10 anos, não foca achando que você vai perder endurance se você não fizer o seu treino de 5 horas, 6 horas e tal. Às vezes vale mais você fazer um treino curto de 2, 3 horas, porém muito rápido, do que esse seu treino de endurance de 5, 6 horas, entendeu? Então, isso é a diferença. Então, para quem é mais jovem e está começando, que tem a recuperação mais rápida, então, mais do que focar em academia, foca sim no específico, que é o treino específico, que é passar muitas horas na montanha. Passar muitas horas na montanha é o que vai fazer você ser um bom corredor de ultramaratona. Boa. E com esse lado mais de negócio, primeiro, seu trabalho que se faz fora do correr, o que é e por que isso? Você falou, tipo, é bom, tem outras coisas. Pode entrar isso um pouquinho mais, explica, porque muitas pessoas têm esse sonho, tipo, eu vou ganhar apoio e vou largar meu trabalho e vou praticar esporte só. Mas isso pode ser muita pressão para atleta. Tipo, porque agora tudo está em cima da próxima prova, sua performance. Então, pode falar um pouquinho sobre seu outro trabalho
E dentro de correr, pode falar também lidando com marcas, umas dicas para pessoas lidando com marcas para ganhar apoio. Sim. Ou seja, vocês podem observar, quase nenhum corredor de montanha, ele é só sponsorizado, entendeu? Quase todos, eu acho que 95%, né? Tem outro trabalho. Vocês veem o próprio Kylian, né? É empresário. Ou seja, a Emily é empresária. Todos são empresários, né? Se não tem um outro serviço, são empresários. No meu caso também, eu era advogada, era nutricionista, agora eu sou empresária também. Então, eu tenho uma empresa de importação e exportação, que eu comecei há 12 anos atrás com meu irmão. Uma das marcas, né, que a gente importa ao Brasil é a marca Compra Esporte, que tem, muitos conhecem, né, que é a marca suíça, que tem meias, bermudas, shorts, viseira, mochila de hidratação, são, né, hoje em dia, aqui na Europa, é um boom a Compra Esporte, porque é o produto de mais qualidade que se tem aqui na Europa, é um produto suíço, né? Na Suíça é muito evoluído isso, e o dono da empresa, ele, além dele correr a Ultra Trail do Mont Blanc, ele também corre o Ironman de Kona. Então, tanto para o lado do triatlon como para o lado, né, de ultramaratona, os produtos são, sim, super perfeitos, porque o cara, ele desenvolve isso a cada ano. Então, a cada ano tem novidades, cada ano os produtos são muito melhores e muito mais focados, né, em performance e em recuperação. Então, hoje, parte, né, eu sou atleta profissional, eu tenho patrocínio. Eu comecei a ter patrocínio só depois de eu ter ganhado todas as provas, depois de 6 anos ganhando. Então, não é fácil. Como eu expliquei, eu tive que deixar meus patrocinadores no Brasil para poder começar tudo do zero na Europa. Para vocês entenderem, a gente é brasileiro e quem vai patrocinar uma brasileira na França? Desculpa falar, mas assim, é muito difícil, entendeu, Roger? Você americana ainda é um pouco melhor. Eu tenho certeza, se eu fosse americana ou francesa, eu teria uma maior facilidade para conseguir patrocínio. Mas por ser brasileira, infelizmente é um pouco mais difícil, entendeu? E é natural que seja assim, e, né, acontece no tempo que tem que acontecer mesmo. E eu acho que, assim, para quem está começando, não sonhe, sabe? Ou seja, você vê também todos os surfistas, a maioria é empresário, né? Vários têm, tem várias amigas que são, né? A maioria das minhas amigas são corredores profissionais, todas têm outro trabalho em particular. Ou são guias de montanha, ou são treinadoras, ou são nutricionistas, ou tem outro tipo ou são enfermeiras, né? Como a Rory Bose. Então, assim, é legal ter um emprego, mas também é legal, né? Também curtir, né, a corrida, né? Que é um esporte tão bacana. Boa. E para fechar, Fernanda, pode deixar uma mensagem para lá no Skyrunning semana que vem na Espírito Santo, tem na seleção para deixar. Você já deixou tantas informações, tantas coisas, tantas joias aqui, mas pode deixar alguma coisa para eles, porque tem um time aí e todos eles, Fernando, vou falar bem honesto. Você fala no no filmezinho, não é filmezão que vai sair em breve do White Horizon, que você não corre para ser uma inspiração para pessoas. Mas se isso acontece, tá bom. Mas vou falar o seguinte, Fernanda, você é uma inspiração enorme para pessoas no Brasil. Você é a agulha do corredor de trail no Brasil. E qualquer brasileiro que corre de trail, que vai de fora do país e quer falar, eu sou do Brasil, o mesmo país do Fernanda Maciel. É tipo uma coisa, vem juntos. E então, quer ou não quer, tipo, ser a inspiração, você é. E eu sei todos, tem um monte de jovens que vai correr lá no Mestre Álvaro semana que vem, e a seleção adultos, 20 anos até 45 anos, até 50 anos, eles olhem para você para inspiração. Pode deixar uma mensagem para eles? Então, a minha mensagem é isso, ou seja, lembrar de, na hora de competir, dar toda essa raça, porque é o que a gente tem, entendeu? E tentar fazer tudo assim, deixar, assim, fazer a corrida com bastante cabeça, entendeu? Igual eu expliquei,
na nutrição, no material, no lado, né, de preparar bem e deixar para a emoção explodir no final, entendeu? Porque e também deixar que cada passo ali que você esteja, que você observe essa montanha que está correndo, essa trilha que está correndo, entendeu? No Brasil é tão especial, ainda mais assim, o povo, sabe? A energia do povo. Isso é muito único. Então, se você conseguir curtir isso e, e, e saber que, assim, se você tem essa possibilidade, a gente já é abençoado, entendeu? Eu só descobri que, que a corrida é uma benção na minha vida quando eu tive essa lesão cerebral, que eu vi que pela primeira vez eu podia, né? Que a corrida para mim já era um segundo, terceiro plano, eu queria só sobreviver. E aí, quando você volta depois disso tudo e você ainda pode correr, hoje eu saio para correr 3 horas e eu fico assim, meu Deus, que glória, entendeu? Antes eu era tipo mais uma máquina, sabe? Eu falava, nossa, 3 horas, ai meu Deus, que eu tenho que fazer 4 horas. Então, assim, esquece isso. A gente tem que ser grato por conseguir correr, entendeu? Fernanda, muito obrigado por tudo, por seu tempo agora e para ser uma inspiração para tantas pessoas aqui. Abraço forte e até em breve. Obrigada.